Você sabe qual é a importância do jejum e da abstinência? Isso nos prepara de uma forma muito especial. E hoje a gente trata desse tema porque Jesus e os discípulos são interpelados pelos mestres da lei, perguntando por que é que os discípulos não jejuam, por que é que os discípulos não estão fazendo penitência. E a resposta dentro da liturgia é muito clara, que diz que eles não devem jejuar porque o noivo já está com eles. Eles não estão se preparando para a chegada do noivo. E esse noivo é Jesus. Então é por isso que os discípulos eles não jejuavam, porque eles já estavam na presença de Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não é porque eles não estavam jejuando que eles não faziam penitência. Porque a vida dos discípulos, olha, foi muito difícil, foi muito difícil. Eles tiveram que abandonar tudo, deixar sua família, deixar seus amigos, deixar até os seus pertences. Jesus falava que quando eles fossem para outra cidade evangelizar, que eles não deveriam levar nem 2 túnicas, nem bolsa, nem dinheiro, nem nada. Era só a roupa do corpo. Então, de fato, os discípulos eles não jejuavam, mas a vida deles era uma penitência, era uma entrega para Deus. E nesse momento que Jesus é interpelado, os próprios discípulos também eles podem refletir, poxa, é verdade, né? Nós já estamos com Jesus, por que é que nós estaríamos jejuando? Eu e você, nós ainda estamos esperando a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Por isso que nós estamos nos preparando através das penitências, através da oração, através da abstinência, porque isso causa no nosso corpo uma mudança que ela é uma marca na alma. Como assim, Brian? Cada vez que nós fazemos uma penitência, cada vez que nós fazemos abstinência de algo, nós estamos dizendo para o nosso corpo que quem manda em nós não são as nossas vontades corporais, mas sim existe um espírito que está comandando o nosso ser. Porque quando a gente deixa as nossas vontades corporais pedirem tudo o que elas querem, nós nos assemelhamos a um animal. E qual que é o instinto animal? Foge da dor e busca o prazer. Foge da dor e busca o prazer. Só isso que o animal pensa. O animal não pensa se ele vai ter que ajudar o próximo, se ele vai estar sendo ético, se ele vai estar sendo amoroso. E essas coisas até podem acontecer, né? Ai, meu animalzinho veio aqui, ele foi amoroso comigo, mas é de uma forma completamente irracional. O homem não, o homem ele pode agir de forma racional, completamente racional. Só que quando nós nos entregamos ao nosso prazer, nós estamos vivendo muito semelhantes ao que um animal vive. Se eu, Brian, vivo da forma pensando, fuja da dor e busca o prazer, fuja da dor e busca o prazer, eu vou dar para o meu corpo tudo aquilo que ele pedir. Qual é o problema disso? Que muitas vezes o meu corpo vai pedir algo que é pecado, algo que não é certo. E se eu estou habituado a entregar para o meu corpo tudo o que ele quer, quando eu estiver de frente com o pecado, eu também vou entregar para o meu corpo o que ele quer, e eu vou pecar. E pecando, eu me afasto de Deus, e eu me afasto de mim mesmo. Brian, mas como que o jejum está me ajudando a fazer isso? Da seguinte forma, todas as vezes que você diz não para algo que seu corpo pede, é como se você fosse fortalecendo o seu espírito a dizer não, a procurar outro modo de se satisfazer que não seja aquele, através da sua penitência ou através daquele pecado que você cortou da sua vida. Tudo isso você está mostrando para o seu corpo que quem está no controle das suas escolhas é você. E na Bíblia nós vemos várias passagens que citam sobre isso, como por exemplo quando a gente vê o jovem rico, que ele não quer abandonar tudo o que ele tem para seguir Jesus. Ou quando a gente escuta dentro da Sagrada Escritura que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E muitas pessoas não compreendem essa passagem. Poxa, mas o rico, é tão difícil o rico entrar no céu, então eu devo ser pobre, eu não posso ter uma boa remuneração financeira? Não, não é nada disso. Mas por que é dado o exemplo do rico? Preste muita atenção. É porque o rico, ele tem tudo o que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Senão ele não é rico. Entendeu? Se ele é rico, significa que ele pode ter o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E quando a gente tem tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente vai acostumando o nosso corpo a isso. E quando a gente está de frente para o pecado, nós estamos acostumados a ter o que a gente quer. Toda hora, de forma incessante. Por isso que é tão difícil. Então o rico, que ele consegue ordenar os seus prazeres,
com certeza ele pode um dia entrar no reino do céu. Porque mesmo sendo rico, mesmo tendo uma vida boa, ele soube fazer algumas renúncias e até mesmo sendo rico, talvez ele soube fazer jejuns, penitências, oração, para que ele preparasse o seu espírito para não pecar. Então é por isso que no dia de hoje a gente escuta um pouco mais sobre o jejum. E por que que os discípulos não faziam jejum, mas por que nós devemos fazer? Porque nós estamos nos preparando para essa vinda gloriosa de Jesus. E a gente se prepara disso se aproximando dele. E se a gente quer se aproximar de Jesus, a gente tem que se distanciar do pecado. Todas as vezes que nós dizemos não para qualquer coisa que seja um prato de comida, seja um pouco de água a mais, um pouco de sono a mais, nós estamos educando o nosso corpo que não é só o que meu corpo, meu instinto animal me pede, e sim o que o meu espiritual me mostra que é o correto. E aí eu consigo mudar todas as minhas escolhas, eu consigo mudar todo o meu caminhar. Porque quem diz não, não e não para o seu corpo, quando está de frente para o pecado, consegue dizer não também. E aí o pecado não se torna mais nenhuma realidade. O pecado se torna simplesmente o opositor a Deus. Eu vejo Deus e eu quero me aproximar de Deus. Não me importa o pecado, o que está lá atrás. O que importa é que eu quero me aproximar de Deus. Então muitas pessoas têm uma visão muito errada sobre o pecado. É como se de um lado estivesse Deus, do outro lado estivesse um fogo, como se fosse um inferno, né, podemos dizer. E é como se a pessoa ela tivesse medo do pecado, né, vamos supor que era esse fogo, e ela começa a dar alguns passos para trás, porque ela tem medo do pecado. Consequentemente, quanto mais passos ela dá, mais ela se aproxima de Deus. E isso está errado. Nós não devemos nos aproximar de Deus por medo do pecado ou por medo do inferno. Isso não é amor. Isso está longe de ser amor. O amor é quando nós temos nossos olhos fixos em Deus, independente o que tem lá atrás, se é pecado, se é o mal, se é o inferno, independente do que tem lá atrás, eu quero cada vez mais me aproximar de Deus. Se o meu pecado faz eu dar um passo para trás, não me importa o que tem lá. O que importa é que eu estou um passo mais distante de Deus. E é por isso que eu não gosto dessa situação. E é por isso que eu não gosto de estar nessa condição. Então quando a gente compreende que é assim que acontece, a gente entende por que eu não quero pecar, porque eu não quero estar mais distante de Deus. Eu quero cada vez caminhar e estar mais perto de Deus. Cada vez estar mais perto de Deus. Por isso que se você tiver uma vida de penitência, uma vida de jejum, você vai se aproximar muito desse objetivo. Em especial nesses 40 dias nós somos convidados a viver isso. Então se você ainda não escolheu qual é a sua penitência, qual é o seu jejum, faça isso. E você vai ver que no final desse período você vai ter progredido muito na sua caminhada espiritual. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, saiba que a gente está aqui 40 dias tendo essas reflexões durante a quaresma. Se você quer convidar também alguém a ter durante esses momentos breves, envie esse vídeo para essa pessoa, tá? Lembrando que o intuito do canal não é nem vocês me enxergarem aqui e simplesmente colocar esse áudio aí no seu fone, no seu carro, enquanto você arruma suas coisas e ter um momento de oração mesmo no meio da sua rotina corrida. Esse é o objetivo deste canal. Então se fez sentido para você, você pode compartilhar à vontade. Amém? Então amanhã nós nos vemos de novo. Um beijo no coração de vocês.